Fala galera, professor Eduardo, seu professor de Química. Vamos então nessa aula falar de ligações químicas. Vamos ver a diferença entre ligação iônica e ligação covalente, tá? Bom, ligação iônica, o que devia ser uma ligação iônica? É o tipo de ligação onde ocorre transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons ela ocorre toda vez que a ligação ocorrer entre um metal e um ametal. Por exemplo, sódio e cloro, cálcio e oxigênio, tá? Sempre que for um metal e um ametal, eu teria ligação iônica. Nessa ligação, há a formação de íons. Esses íons são íons positivos e negativos, que daí serão, respectivamente, os íons positivos, os cátions, e os negativos, os ânions. Então, quando eu tenho cátions e ânions, é que está rolando a ligação iônica. Entre esses íons ocorre uma atração eletrostática, aquela velha, máxima de que os opostos se atraem. Exatamente isso. O íon positivo se atrai ao íon negativo. O que acaba acontecendo? Através dessa atração, que é uma atração forte, essa atração ela vai conferir aos compostos iônicos algumas propriedades que são específicas deles. Por exemplo, os compostos iônicos eles são sólidos na temperatura ambiente. Tá? Além disso, eles formam retículos cristalinos. Essa atração que tem entre os cátions e ânions dá origem a retículos cristalinos, como por exemplo os cubos lá, o retículo cristalino de forma cúbica do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Compostos iônicos têm pontos de fusão e pontos de ebulição elevados, pontos de fusão e ebulição altos. Quer dizer que se você quiser derreter ou ebulir, no caso ferver, um composto iônico, vai precisar de uma temperatura bastante alta para conseguir fazer. Tá? Eles conduzem corrente elétrica, só que conduzem corrente elétrica ou derretido, que seria fundido, ou em solução, que seria misturado à água. Se eu pegar cloreto de sódio e testar a condutividade elétrica dele no estado sólido, o cloreto de sódio não vai conduzir a corrente elétrica, porque os íons não estão livres. Os íons só ficam livres, só tem mobilidade desses íons se tiver derretido ou misturado à água. Então, quando eu misturo sal com a água, eu tenho aquilo que eu chamo de uma solução eletrolítica, que ela é capaz de conduzir a corrente elétrica. E aí eu consigo acender a lâmpada, deixando os fios ali não conectados um ao outro, mas apenas mergulhados na solução, porque os próprios íons que estão livres, eles conduzem a corrente elétrica, certo? Sabendo disso, vamos então ver alguns exemplos de substâncias iônicas. Eu tenho aqui, cloreto de sódio, que é um metal com ametal. Tenho aqui o bicarbonato de sódio, que aqui eu tenho um metal e outros ametais. Tenho aqui o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é um dos sais que tem bastante lá na água do mar. Não falei do bicarbonato de sódio, mas o bicarbonato de sódio, por exemplo, é utilizado nos fermentos químicos, tá? Carbonato de cálcio, tenho aqui hidróxido de sódio. Todos eles aqui são substâncias iônicas, justamente porque é metal com ametais. Metal com ametais, então eu tenho aqui ligações iônicas e são todos aqui compostos iônicos, certo? Ligação covalente. Ligação covalente não tem transferência de elétrons, tem compartilhamento de elétrons. E isso ocorre quando eu tenho ametais se ligando. E quando eu falo ametais, o hidrogênio entra nessa barca e o hidrogênio está junto, tá? Hidrogênio com ametal ou ainda hidrogênio com hidrogênio também dá origem à ligação covalente, tá? Nessa ligação covalente não tem formação de íons, não tem cátions nem ânions na ligação covalente. E a ligação covalente ela não dá origem a retículos cristalinos, ela dá origem a moléculas ou compostos covalentes. Depois nos exemplos a gente vai ver. Características dos compostos covalentes, tá? Desses compostos moleculares, oriundos de ligações covalentes. Eles podem ser encontrados nos três estados físicos, tá? Não é só no estado sólido que nem a substância iônica. Eles apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição menores do que os compostos iônicos. Tá? Via de regra, um composto que é formado por ligações covalentes, ele vai ter um ponto de fusão e ebulição menor do que de compostos iônicos. Mas isso não é uma regra única, existem exceções para isso, tá? Quando puros, eles não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado sólido, nem em derretido, nem em solução. Tem algumas exceções, como por exemplo os ácidos são compostos covalentes e eles conduzem corrente elétrica, só que a gente não precisa ficar aqui falando só de exceções, Bom, então eu tenho aqui todos eles aqui compostos que são de origem de ligações covalentes. Molécula de água, molécula de gás carbônico, molécula de dióxido de enxofre, que é um gás liberado na queima de combustíveis fósseis, tá? Porque tem enxofre em muitos desses combustíveis. Tem aqui o ácido clorídrico, tem aqui o hidróxido de amônio, que é utilizado como produto de limpeza,
Tem ácido sulfúrico, aqui é uma molécula de ácido sulfúrico, e aqui eu tenho um composto que é formado só por carbono. Se é só por carbono, sendo todos ametais, também é ligação covalente. E o carbono diamante é aquilo que a gente chama de um composto covalente. Esses compostos covalentes, eles via de regra, têm os pontos de fusão e ebulição elevadíssimos, porque essas ligações aqui que se formam, na maneira como se formam, como estão ligados os átomos, a geometria das ligações confere uma estabilidade muito grande. Então, compostos covalentes, eles costumam ter ponto de fusão e ebulição muito alto, tá? Diferente dos compostos moleculares. Então, aqui é meio que uma exceção aqui dentro da ligação covalente, tá certo? Então, fique ligado aí nessas diferenças que tem entre os compostos oriundos por ligação iônica e ligação covalente, tá certo? Se gostou aí, curte, compartilha e comenta, e acha lá no Facebook Eduardo Silva Prof, tá certo? Espero que tenha gostado da dica aí, boa prova! Até!